Está no ar! O mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Os comentários e o debate sobre automobilismo de um jeito que você só ouve aqui. A partir de agora, Thiago Raposo, Diogo Gomes e Fábio Campos apresentam Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor. Para você que nos ouve do cafécomvelocidade.com.br, estamos começando o segundo bloco da edição 610 pós o Grande Prêmio da Áustria de 2019. No primeiro bloco, nós comentamos mais sobre a corrida em si, sobre a dinâmica, o que fez dessa corrida uma boa corrida, quais foram os fatores. E neste segundo bloco, vamos entrar um pouquinho mais adentro aí dos detalhes dos acontecimentos dessa etapa. Diogo Gomes, na edição passada, da semana passada, sei que você ouviu, já nos disse aqui em off e tudo mais. Eu, em determinado momento, perto do fim do programa, eu pergunto pro Fábio Campos, e os donos da casa? Será que terão alguma chance de fazer um bonito lá e tal? Ele lembrou da vitória do ano passado, mas de forma meio pessimista, disse, acho que não, acho muito difícil que eles possam ter algum sucesso. Diogo Gomes, o que é que aconteceu? Por que a Red Bull teve tanto, a Red Bull barra Max Verstappen teve toda essa força de largar mal, perder um monte de posições, cair para o oitavo, como nós falamos no primeiro bloco, vir se recuperando, passando os rivais, e rivais de grande nome, né? Rivais com grandes carros na mão e bons pilotos, até chegar a essa vitória. É legal que você falou Red Bull barra Verstappen. A Red Bull é o Verstappen, né? Se a Red Bull corresse com dois pilotos, talvez ela conseguisse resultados melhores. Mas sobre o ritmo de corrida em si, ou melhor, a resposta em si, a questão está no ritmo de corrida, né? Como nós comentamos rapidamente no bloco 1, o próprio Verstappen, antes da corrida, estava meio que em dúvida de como seria o ritmo de corrida, em dúvida no sentido de realmente não saber, né? A sexta-feira foi prejudicada. E acabou que todo mundo estava, não vou dizer no escuro, mas não totalmente no claro sobre ritmo de corrida, e o Verstappen conseguiu um ritmo absolutamente absurdo na segunda parte da corrida, quando ele coloca os pneus duros e vem descontando posição em cima de todo mundo, vem ganhando muitas posições, vem ganhando assim, o tempo inteiro em cima de todos os outros. Foi incrível, de fato, o ritmo dele. E quando ele conseguiu fazer algumas ultrapassagens, conseguiu descontar tempo, aí ele ainda marca a volta mais rápida. Acho que nem terminou sendo a volta mais rápida geral, mas em dado momento, ali na parte final da corrida, foi, né? Ele acaba marcando a volta mais rápida. Isso não é que ele estava rodando limpo, não. Ele estava no meio do assujo ali, fazendo ultrapassagens, brigando. Então, o Vettel já trocou. O Vettel fez duas paradas e não fez a melhor volta, então. E voltou com o pneu mais macio, né? Você viu quão absurdo estava o ritmo do Verstappen naquele fim de corrida ali. Então, acabou sendo o grande diferencial. A gente pode colocar para a vitória dele, aí, mesmo depois daquela péssima largada, que de fato foi uma largada horrorosa. E mesmo assim conseguiu, né, se reerguer conforme a corrida foi passando. Tem uma questãozinha ali de erro da Ferrari na parada do Vettel, tem um probleminha do Hamilton que perde um pouco de rendimento por causa da asa e tudo mais, mas enfim, o ponto principal foi o ritmo de corrida dele que colocou ele numa posição de brigar. E aí você colocar o Verstappen na posição de brigar sei lá, mostrar sangue pro tubarão, né? Ele vai pra cima e fez aquelas ultrapassagens incríveis. Fábio Campos, para falar sobre a Red Bull, até para responder a essa provocação que eu fiz, né, do teu talvez não confiando tanto, não acreditando no programa da semana passada. Não acreditava em nada, pode jogar na minha cara. Não tenho defesa. Não apostava de maneira nenhuma numa vitória da Red Bull. Mas, por favor, continue. Não, só para te jogar, quero trazer aqui um e-mail do nosso querido ouvinte, né? Eles estão dando show aqui sempre. Quantas páginas você falou fora do ar de e-mails que você disse? 10 páginas de e-mail. Isso é um estímulo para nós. Então realmente nos deixa muito felizes. E
Vou trazer aqui a pergunta da Laura Andrade, Fábio Campos. Não acredito. Ela só diz assim, ela só mandou uma observação no final do e-mail dela, antes de eu ler a parte, realmente eu vou ler, que ela diz o seguinte: não me chamem de Laurinha, é um pesadelo de qualquer pessoa baixa ouvir o seu nome no diminutivo. Meus amigos me chamam de Lau ou Lalá. Então, por favor, Fábio Campos, Laurinha, nunca mais. Feita a bronca, dado a mão à palmatória. Feita a bronca, registrada. Abre aspas. E o que foi Max Verstappen? Vocês achavam que ele tinha alguma chance de vitória após passar o Vettel e o Bottas? Neste momento eu já estava feliz por termos alguma briga, mal sabia o show que nos aguardava. Se voltarmos um ano atrás, para a redenção que foi a vitória dele na Áustria em 2018, desde então a curva de crescimento dele é exponencial. Para mim, a vitória mais espetacular da carreira dele. Vamos lá. Pode ser mesmo. Eu não acho que tenha sido uma das vitórias maiores de todos os tempos, igual eu vi gente falando. Foi uma vitoriaça, né? Se é que eu posso inventar esse termo. Em primeiro lugar, eu acho que me surpreendeu muito ele ter sido o último a parar, embora tenha saído com os pneus médios, mas um ritmo muito melhor do que o da Mercedes, principalmente quando ficou na pista. Porque quem largou com os pneus médios, que passaram para o Q3 com esses pneus, foram Red Bull e... Red Bull não, né? Como diz o Diogo, o Verstappen apenas e as Mercedes. A Ferrari optou pelo outro caminho, de ir com o mais macio, mesmo com a questão dos 50 e tantos graus. O que é o que a gente falou no primeiro bloco, né? A variação das estratégias, como contribuiu para o ponto de interrogação, que é o mais gostoso dessa corrida. Mas enfim, parou depois, foi o último a parar, se eu não estou enganado, né? Pelo menos ali entre os ponteiros, e volta voando. Volta voando com o pneu branco, né, o mais duro. É fantástico você ver a Red Bull ganhar em casa. É importantíssimo para a Red Bull isso que aconteceu. Eu que sou um dos que acho que a Red Bull já está começando a fazer hora extra na Fórmula 1. Não que eu diga que ela tem que sair. Eu tenho uma sensação de que eles estão chegando no final do ciclo. Não que eu queira que esse final de ciclo chegue, mas a impressão que eu tenho. Mas domingos como este fazem com que as coisas se mudem um pouco, porque é como o Christian Horner falou, o Dieter Mateschitz, ele nem vai para as corridas, ele vai para uma ou duas. Ele está na Áustria, evidentemente, né? A Red Bull ganhar em casa 2 anos seguidos, numa pista em que claramente ela não tem os atributos técnicos, digamos assim, para vencer, como tem em Mônaco e como tem, por exemplo, no México. A Áustria não é pista da Red Bull. Então, esses caras conseguirem ganhar em casa... Meu Deus, que domingo, né? Que domingo, eu vou falar mais uma vez, né? Os caras descem da Holanda, vendo na tabela do campeonato 8 vitórias da Mercedes em 8 corridas. Os caras se lixam para isso, vão para a arquibancada, fazem gritos, fazem cantos, fazem até coreografia... E os caras saem da pista com o menino deles vencendo a corrida. É muito cinematográfico isso para mim, é muito legal. E eu não sei se eu estou deixando até a minha parte pessoal influenciar nisso, porque eu já tive no meio desses laranjas. É muito legal ver esses caras no meio desses laranjas em corrida de Fórmula 1, tá, gente? Porque é uma torcida que parece de futebol, pelo menos no padrão Fórmula 1. E aí você vê, Raposo, uma Honda ganhar, né? A Honda ganhou uma corrida, né? Quem diria que a gente ia falar essa frase aqui no Café com Velocidade? A gente tem até a gente vai até abordar esse tema, porque eu já vi que tem áudio para entrar a esse respeito. A Honda ganhou uma corrida. Mas a pergunta é sobre o Verstappen. E vamos dizer o quê sobre o Verstappen, esse menino que é um furacão, que é um touro, que conseguiu. Foi tão espetacular o que ele fez, que ele mostrou a categoria dele, que todo mundo já conhece, que é de ultrapassador, que daqui a pouco ele vira o ultrapassador, porque infelizmente quem tem esse título não tá numa boa forma para fazer isso, mas está em fase de adaptação, há que se lembrar. Estou falando do Daniel Ricciardo, para quem está chegando agora.
batizado aqui no Café de Ultrapassador. Mas enfim, o Verstappen mostra a qualidade que todo mundo já conhece dele, aliada à capacidade incrível de poupar, de conseguir fazer com que esses pneus... Por que o Verstappen ganhou a corrida? Não acho que foi porque a Red Bull achou uma solução, acho que a questão dos 55 graus na pista influenciou, mas justamente aí, porque ele poupou. No final da corrida, ele era quem tinha mais pneus. Então ele aliou as duas qualidades que o piloto moderno tem que ter. A agressividade e a capacidade de deixar o equipamento, segurar o equipamento e soltar na hora certa. Que é uma coisa, por exemplo, que faltou ao Bottas em Paul Ricard. O Bottas gastou muito os pneus no começo do stint, terminou com o sufoco do Leclerc, uma semana atrás. Essa é a ciência, esse é o jeito que o jogo é jogado. E ele jogou, pelo menos neste domingo, ele jogou o jogo de maneira brilhante, brilhante, brilhante. É impressionante. E como é bom para a Fórmula 1 ter... Eu já tinha medo, Diogo e Raposo, de a Fórmula 1 passar o ano com 2 vencedores diferentes, que seria um número recorde, negativo na sua história. Já igualou pelo menos o número de 3 vencedores numa temporada, pelo menos tomara que aumente, porque eu acho que a Ferrari, não é possível que a Ferrari não vá ganhar uma corrida em 2019. Na verdade é possível, mas enfim, eu acredito que eles devam ganhar alguma corrida. Mas enfim, 3 vencedores no ano é o mínimo que a gente espera. Diogo Gomes, uma pergunta que não quer se calar. E eu estou muito feliz que você esteja neste programa para responder a pergunta do nosso grande Cássio Alexandre, um dos membros, do Oscarteiro, pessoal de São Paulo que quer correr de kart, oscarteiro.com.br, entrem lá e descubram como. Mas ele manda aqui um e-mail falando o seguinte, Diogo Gomes. Boa noite, senhores. Após muitos meses sem escrever, depois da corrida de ontem, não podia deixar de enviar este e-mail para vocês. E ele fala assim: este desempenho avassalador da Red Bull do Verstappen ontem, por que o Gasly foi tão mal? Eu acho um absurdo direcionar essa pergunta para o Diogo Gomes, mas como eu não mando em nada aqui, por favor, Diogo, responda. Não, o Gasly, ele não é... Eu vou tentar ser o mais tranquilo possível, como eu geralmente sou. O Gasly, ele não é um piloto de elite. Ele não deveria estar onde ele está. O Gasly, ele é um tatu em cima de uma árvore. Ele chegou ali, você não sabe como, mas ele chegou ali. Então, é isso, basicamente. Não é vaca? Aqui pro Sudeste é vaca em cima da árvore. Não, foi só um termo. Nunca ouvi nenhum desses bichos. Eu não sabia de nenhum desses bichos, sabe que esses bichos poderiam estar em cima de uma árvore. Que seja um tatu, uma vaca não vai subir na árvore. Alguém botou ela lá, pronto, sem razão, não faz sentido. É o Gasly na Red Bull. Ele nunca se mostrou ser um piloto a nível Red Bull, a nível de uma equipe que pode brigar por vitória, como a gente acabou de ver o Verstappen fazer. Desde a base, nunca foi. Terminou uma volta atrás. Né? É um absurdo terminar uma volta atrás, né, Diogo? Do seu companheiro de equipe. Ele já largou atrás, né, porque quando ele larga dentro do top 10 já é parabéns para ele. E aí conseguiu largar no top 10. Cai para fica em 7º no início da corrida. Isso. O companheiro cai para 8º. Então completa as primeiras curvas o companheiro atrás dele. O companheiro ultrapassa ele, vence a corrida e termina uma volta na frente dele. Vai dizer o quê, pelo amor de Deus? Não tem o que dizer. Ele não tá. Você sabe o que você tem que dizer? Você tem que se valorizar. Você tem que lembrar para o ouvinte do café e quem está chegando agora que a gente falou isso aqui desde o fim do ano passado, quando foi contratado. É isso. É porque as pessoas se enganam com os números da Fórmula 2, campeão da Fórmula 2. E é impressionante como a grande imprensa vem de conto de fadas. Não, porque após aquele resultado da Toro Rosso no Bahrein, aquele 4º lugar, que piloto... Um resultado e a imprensa vem de conto de fadas. Sendo que no café a gente não vem de conto de fadas. A gente não entra no conto do Kubica, a gente não entra no conto do Gasly, eu não entro no conto do Bottas, embora seja um bom piloto, esteja guiando bem, mas está como é que é? Está em cima da árvore, né? E ele, não sei qual bicho ele é. Ele é um jabuti. É isso. Aliás, uma coisa então, já que o Gasly virou tema, a Red Bull começa a se mexer. Ela tomou a atitude que eu jamais esperava de trazer dos Estados Unidos o Patricio O'Ward,
que acabou de assinar para já jogar na Fórmula 2. Isso, para mim, é um sinal claro de que, gente, temos que fazer alguma coisa. Realmente não está funcionando. E tirou do Huntington, né? E tirou do Huntington. O Huntington tá fora da Red Bull. Cortou o Huntington. Antes de entrar no eu espero que tenha chance no automobilismo. Espero que tenha chance no automobilismo, pelo talento que tem. Mas parece que tem um problema de cabeça enorme. É aquele piloto que ultrapassou 10 em bandeira amarela para sentar o carro no meio do carro do líder, de raiva. É um cara que parece que, né, tem esse problema. Mas tomara que tenha chance, a carreira dele não acabe, porque é muito talentoso. Não tem, esse problema de cabeça sempre teve. A minha esperança é que na Red Bull conseguissem ajeitar, e pelo visto não. Mas é um piloto super talentoso, e eu realmente espero que ele consiga se encontrar em outro lugar, porque é um desperdício imenso se esse cara não chegar na Fórmula 1. Mas, enfim, a pergunta que eu ia fazer para você e para o Raposo é: qual a última vez que um cara criado nos Estados Unidos, ele não é americano, ele é mexicano, mas eu digo assim, criado porque ele fez kart nos Estados Unidos, ele fez o SF 2000, para falar em português, na ciclo em português, para vocês ficarem felizes, ele fez Pro Mazda, ele fez Indy Lights, ele fez todo o famoso Road to Indy, que dizem. E aí ele chega na Fórmula Indy, e aí da Fórmula Indy a Red Bull vê ele e fala, beleza, vamos puxar esse cara. E aí assina ele, que pra mim já foi uma surpresa. Sim. E já puxa ele e joga direto na Fórmula 2. Assim. Eu acho que um sinal claro de que realmente o nosso buraco é muito mais embaixo. Eu acho que a gente tem que voltar pra, sei lá, 2006. 2008. 2008. Sebastian Bourdais. Isso. Mas era até um caso diferente, que já era um cara tetracampeão da Champ Car naquela época. Mas eu digo assim... Então você vai ter que chegar no Scott Speed, embora o Scott Speed fosse cria europeia. Não é americano, mas criado, digamos, na Europa. Né? É tipo o Rossi, né? O Rossi ele volta para os Estados Unidos agora, já velho, entre aspas, né? Mas ele foi todo criado na Europa. É um americano criado na Europa também, exato. Exato. Inclusive, o Rossi ganhou um Grande Prêmio do Brasil de Fórmula BMW, do preliminar do Grande Prêmio do Brasil. O Raposo estava na arquibancada desse, não estava, Raposo? Estava. O Raposo não presta muita atenção. O Raposo na arquibancada de Interlagos não presta muita atenção no que está acontecendo na pista, não. Entendeu? Ele ganhou Fórmula Renault, ganhou o World Series, ganhou o GP2, enfim. Ele é o Vinícius. Aliás, qual que é o sobrenome do Vinícius? Eu vou chamar ele de Vinícius Nota de R$1. Um dia eu conto esse caso aqui. Mas, Diogo, os dois nomes que você pode voltar americanizados são esses, Bourdais e Scott Speed. A gente está falando de 2007, 2008, o início da Toro Rosso. 2006. A gente vai longe. Mostra, primeiro, já para aproveitar o espaço, mostra como o grupo de desenvolvimento da Red Bull, ele tá num buraco imenso. Ele é meio Williams. Ele não tá no buraco porque aconteceu de estar no buraco. Ele se colocou nesse buraco. E para sair dele vai ser difícil. E o Williams, cuidado que a comparação é perigosa. Os problemas da Williams são infinitamente maiores do que os da sem dúvidas. Mas no sentido de se colocar no problema, sabe? A Red Bull, o grupo de desenvolvimento da Red Bull, teve bons nomes ali, não virariam um Verstappen, porque não se acha um Verstappen todo dia na esquina. Se achasse, era uma glória. Queria ter 20 Verstappen no grid. Mas tiveram bons nomes que a Red Bull ela trata de uma maneira tipo, ok, é isso. E aí hoje ela pega um cara que tá a uma vírgula de entrar na Fórmula 1, coloca ele fora, e com certeza tem alguma explicação por trás de ter saído do Huntington. O rendimento dele no Japão não tá nada bom, tá péssimo na realidade, mas não justifica excluir o cara desse jeito. Até porque a Red Bull sempre foca muito em performance, ele tem performance. Ele não está mostrando completando o resultado porque, enfim, pistas totalmente diferentes, carro totalmente diferente, é uma adaptação ali que ele não conseguiu fazer de primeira. Mas tira um cara que estava na porta para entrar na Fórmula 1 e chuta fora, sabe? E vai dar a primeira experiência no Fórmula 2 pro Patricio Howard agora. Por uma categoria que ela tem desprezado há anos. Tem desprezado a Fórmula 2 de uma maneira que me leva a pensar muita coisa sobre a Fórmula 2. O Gasly foi o último, depois o Gasly não teve. Não, mas aí que 2016, né? Ou seja, já são 3 temporadas. Não, é pior que isso, porque vai ser difícil lembrar de cabeça agora. Mas se você for tentar lembrar aí antes do Gasly, porque eu lembro que quando o Gasly foi pra GP2 na época, já foi entre aspas, um choque. Já foi tipo assim, poxa, como assim? GP2?
O cara da Red Bull na GP2 não faz sentido. Mas ele já tinha passado na GP2 de forma discreta. Não sei se você se lembra, guiando para a Caterham verde, e ele tinha sido absolutamente discreto. Absolutamente discreto. Totalmente. É quando a World Series vai à ruína, que é o último lá na World Series da Red Bull é o Carlos Sainz, e aí ele pega essa vaga na GP2, mas eu acho que antes dele na GP2 da Red Bull é o Buemi, lá para 2006. É, o Buemi. Então, assim, o próprio Gasly, que foi 2016, que já fazem 3 anos, já tinha sido anomalia. Então é coisa que era pra ser de décadas. Mas, enfim, é um movimento totalmente estranho da Red Bull. E quando eu olho pra cima, quando eu olho pra Toro Rosso, eu vejo Daniil Kvyat. Que... Eu só tô... Eu só tô querendo ressaltar que a gente tá indo pra um assunto de um outro programa. Não, sim, perfeito. É porque a gente gosta de conversar, aí abre o espaço, a gente vai entrando. Hoje tá ótimo. O primeiro bloco foi sensacional, um assunto engatilhou no outro. Assim que fica bom, Raposo. Mas voltando ao assunto, né, para fechar, o Gasly talvez seja um piloto para, sei lá, ficar correndo ali na Sauber, numa equipe mediana para pequena, que não tem grandes pretensões e que talvez vai conseguir um brilho aqui ou ali. Mas não é um cara para estar na Red Bull, nem é um cara para estar na Toro Rosso, porque pelo menos a ideia inicial da Toro Rosso é que vai desenvolver pilotos para Red Bull, né? Apesar de estar se tornando uma grandíssima mentira, mas a ideia pelo menos ainda é essa, na teoria. Então, ele simplesmente não é para estar ali, sabe? Ele não está pronto para estar ali, ele não está preparado, ele não está preparado, ele não tem qualidade suficiente para estar ali. Então, a Red Bull uma hora vai ter que se mexer, para que lado vai se mexer, não sei. Pode se barrar numa situação de não ter quem colocar ou já não tem. Se fechar no grupo de desenvolvimento já não tem e não vai ter tão cedo, porque por mais que eu goste muito do álbum, e quem ouviu o Café com Velocidade no final do ano passado sabe o quanto eu gosto do álbum, eu fiz quase campanha aqui para alguém contratar o álbum, não é um cara que vai estar pronto para estar na Red Bull ano que vem. Mas nunca no mundo. Nem sei se vai ser piloto da Red Bull um dia. Tem as suas qualidades, é um ótimo cara de roda com roda, mas é mais ou menos isso aí. Ele tá indo bem em 2019, mas não vai fugir disso. Porque como o Kvyat, e apesar que o Kvyat teve um pico maior na época, mas como o Kvyat, principalmente o Gasly, já foram pilotos ou são pilotos Red Bull, eu começo a acreditar em tudo. Mas a Red Bull ela se vê numa situação complicada e ela se colocou numa situação complicada com o mau gerenciamento do grupo de desenvolvimento. É uma coisa que eu falei no programa que eu participei 2 programas atrás. A Red Bull, ela que trouxe esse modelo de desenvolver pilotos, ela que deu uma tapa na cara de todo mundo quando trouxe Vettel, quando trouxe Verstappen, quando trouxe Ricardo, e aí Ferrari e Mercedes começam a aprender com isso, aí surge Bianchi primeiro, depois surge Leclerc, aí do lado da Mercedes surge George Russell, me fugiu o nome do piloto, Ocon, perfeito. E aí essas outras foram aprendendo, meio que entre aspas ultrapassaram ela, e ela ficou para trás, né? O Verstappen é o último grande fruto e não faço a menor ideia de quando vai surgir outro, porque o Tickton era para ser esse grande trunfo, mas tiraram o Tickton tem que ser posto numa categoria mais forte, né? Esse para mim teria sido o movimento. Não tá dando certo na Fórmula japonesa, traz ele para a Fórmula 2, que aí ou você queima o cara de uma vez, claro, falando no bom sentido, né? Ou você mostra os defeitos de uma vez, ou o cara explode. Pois mas aí um cara que comprovadamente tem muita qualidade, você coloca ele no Japão. Tá, Suzuka, ele deve conhecer. Falou, tem alguma coisa aí, Diogo. Ele deve ter xingado alguém. Eu não tenho a menor dúvida se ele tiver feito isso. Eu não duvido nada, melhor dizendo. Tipo assim, Suzuka ele deve conhecer, mas Sugo, ele não vai conhecer. Autópolis, ele não conhece essas pistas. E num carro que foi todo reformulado, sabe? Tem alguma outra coisa por trás. Tem alguma outra questão por trás. Você já deu o exemplo que, enfim, vai seguir o resto da vida, mas tem outros exemplos já depois disso, de que ele... Enfim, parece que a cabeça dele não funciona muito bem, não. É meio esquentado. Deve ter sido alguma coisa do tipo. Desceu do carro um dia, chamou os carros o pneu de lixo. Esses pneus são lixo. Eu gosto de piloto assim, mas enfim. Só deixar uma coisa clara aqui, porque daqui a pouco... É o seguinte, ouvinte, deixa eu contar uma coisa aqui, porque os bastidores... Quando as pessoas caem em contradição, eu sou obrigado a pôr o dedo na ferida. Esse cidadão não queria falar de Gasly. Não queria. Falou, não quero falar desse assunto. Falou mais do que do Verstappen. Então deixa eu voltar para falar do Verstappen aqui, porque daqui a pouco senão a gente fala mais do francês do que do holandês. Tá? Eu acho que a marca desse grande prêmio, Raposo, não sei se a gente se tem mais e-mail sobre esse assunto ou não, sobre ele, sobre o Verstappen. Já que você vai falar dele, vamos só registrar aqui.
Que o Saik Marcos Paulo mandou o seguinte: olá, pessoal do Café com Velocidade, moro aqui no Japão e sempre escuto o podcast. Muito obrigado pelas informações e debates do mundo da Fórmula 1, do GP da Áustria de 2019, que show do Verstappen. E na transmissão da Globo, sorte o Galvão não era o narrador, porque senão ele ia ter que engolir tudo que falou do Verstappen. Grande abraço. Eu vou. Como é que é o nome dele, Raposo? Saik Marcos Paulo. Eu vou verificar se há downloads do Japão. A gente verifica de onde saem os downloads, tá, Saik? Tem, mas enfim. eu já te digo. Eu tô brincando. Eu tô brincando, é claro que eu tô brincando. Legal, que legal ouvir. A gente é ouvido no mundo inteiro, né? Não, eu só queria encerrar dizendo o seguinte: o Verstappen, eu acho que ele. Vocês sabem a idade dele? Eu sempre me esqueço a idade. Se é 20, 21, eu nunca consigo acompanhar. Já fez 22? Eu acho que não, já. 21, faz em 30 de setembro. Vai fazer 21? Não, já fez 21, né? Não, vai fazer 22 em 30 de setembro. Ele tem 21. Tem 21. Tá muito próximo de ser um piloto completo. Já acho. Né? Dizem que o piloto tem que chegar a 25, 26. Acho um exagero, acho uma besteira essa questão de cravar uma idade para um ápice, para uma maturidade. Mostrou na Holanda, na Holanda, é quase na Holanda, né? Na Áustria, embora não seja geograficamente perto da Holanda, tem só uma Alemanha entre elas, que não é um país tão pequeno, mas ali era uma Holanda no domingo, mas mostrou nessa corrida, correndo quase que em casa, que me impressionou como está muito perto de um piloto completo, casando a agressividade com a capacidade incrível de soltar o equipamento na hora certa. Então, só para deixar isso registrado. Eu já acho isso, eu acho que desde quando o Bárbara Franzini gravava esse podcast aqui. Você já acha que era um piloto completo desde aquela época? Sim, que eu já acho, que que vejo nele aí realmente potencial gigante. Completo, eu acho que esse termo completo é meio abstrato demais. Porque o completo é justamente a questão de não ser só rápido ou não ser só agressivo. A palavra, eu sou muito cuidadoso para usar essa expressão. O piloto completo é um cara ali para o lado do Alonso, né? Que é bom em vários quesitos. Schumacher, enfim, porque a gente não tinha essa qualidade tanto do Verstappen até recentemente, né? Teve aqueles acidentes no começo do ano passado. Hoje ele é um cara que não bate, ele não perde para companheiro de equipe dele. Tudo bem, o atual não faz frente, mas há mais de um ano ele não chega atrás do companheiro de equipe dele, em termos mais de um ano mesmo, 365 dias. Já contando Holanda, olha eu chamando de Holanda de novo, Áustria no ano passado. Enfim, ele engrenou uma fase que acho que a pior colocação dele esse ano é um quinto. Ele tá eu não estou com a tabela aqui, deixa eu ver se eu estou com a tabela aqui. Ele está em terceiro no campeonato. Ele está na frente das duas Ferrari. Então, quando eu digo completo, ele está aliando ao seu estilo, que é indefectível e que quem escuta o café há muito tempo, nos viu falando aqui na Toro Rosso, como ele impressionou, né? Ele impressionou na Toro Rosso e está crescendo, ele tá acrescentando qualidades a ele. Isso é, meu Deus, se tiver, imagine ele. Falou-se muito nesse final de semana, deixa eu contar um bastidores aqui da transmissão da TV inglesa. Falaram muito nesse final de semana na verdade não foi a TV inglesa, foi um jornal que eu não me lembro de qual país que espocou a informação de uma cláusula no contrato dele, que ele tem contrato até o final de 2020, como o grid inteiro, né? Isso deve ser uma coincidência histórica da Fórmula 1, eu acho que todos os pilotos têm contrato até o final de 2020. Só que ele tem uma cláusula, segundo dizem, que em caso de não vitória, essa cláusula pode ter sido anulada a menos de 24 horas ou 48 horas, de que ele estaria disponível para mudar de equipe. E faz todo sentido, porque muito piloto tem essa cláusula, principalmente o piloto que é o nome do momento, né? E se falou muito nisso esse final de semana, Raposo. Se discutiu muito isso, se perguntou ao Christian Horner, enfim, sobre se a Red Bull não vencesse, ou se ela não atingir uma certa pontuação, ou posição no campeonato, a gente nunca consegue saber exatamente o detalhe do contrato, mas a verdade é que há uma cláusula de que ele poderia simplesmente sair de acordo com uma proposta. Então você imagine num cenário desse um Verstappen na Mercedes ou um Verstappen na Ferrari, né? Repito, tudo isso pode ter ido por água abaixo com a vitória do domingo, mas
fica sempre aquela pergunta, né? Será que as outras duas teriam coragem? Depois que varreram Daniel Ricciardo, dispensaram, simplesmente esnobaram Daniel Ricciardo, não tem expressão melhor do que essa? Será que iriam atrás do Verstappen? É outro nome, né? É um outro nível, talvez, Verstappen com Ricciardo, se não tanto de pilotagem, pelo menos de percepção, né? O Verstappen é um futuro mais, digamos, mais aguardado. Fábio Campos, a gente recebeu muito e-mail ainda sobre essa vitória da Red Bull e do Max Verstappen. Eu quero falar da punição, nós vamos falar da punição, né? Vamos, quer dizer, da quase punição. Mas recebemos muito e-mail batendo na tecla da Honda também. O Lincoln, nosso doutor Lincoln aqui, falou: no acidente no final tirou um pouco o foco de que a Honda voltou a vencer. Isso. O que acha dessa parceria Honda-Red Bull? Quem também nos escreveu sobre esse assunto Honda foi o nosso querido... Tô descendo aqui... A nossa querida Laura falou também, né? Fica feliz pela Honda, depois de serem tão desmoralizados desde o seu retorno. Finalmente conseguiram algum sucesso. E parece que a Red Bull aprendeu sua lição, não é mesmo? Quem também nos escreveu aqui foi o Jailson, né? E a Honda consegue sua primeira vitória depois de muitos anos e de uma fase de humilhação pelo que passou na categoria. Muitos e-mails. Tem um aqui em especial que eu quero ler também, Fábio Campos, para você. Mas antes tem o Marcelo Cesarino também falando, né? Frase do Max Verstappen após a bandeirada: motor de GP2, a Honda deveria dedicar a vitória ao Alonso e à McLaren. Eu também não ouvi. O senhor Cesarino, a fonte, por favor, aqui só nos bastidores, aguardamos. Temos o Michael Tavares também, né? Com a vitória da Red Bull, a Honda encerra um jejum de quase 13 anos, a última foi em 2006, e aí ele manda aqui também, né, umas estatísticas, ele fala que a gente gosta de estatística, de que a Ferrari tem 236, Mercedes 131, Cosworth 176 e a Renault 168. Mas para encerrar, Fábio Campos, com esses e-mails da Honda aqui, tem um que me deixou muito feliz, que é o do Daniel Pedrada, né? Porque ele diz aquela famosa frase, né? Primeira vez que escrevo para vocês. Meu nome é Daniel Pedrada, eu sou de Canaã dos Carajás, no Pará. Conheci o Café com Velocidade este ano, no início da temporada, e nunca mais parei de ouvir. Ficar bravo com o Fábio Campos, de discordar e concordar com a opinião dele, porém respeitando a opinião e comparando com a minha. Este ano ressalto que estou sem TV, então estou assistindo a Fórmula 1. O que eu estou fazendo é ver reprise e os comentários aqui no café. A que eu consegui assistir foi a tosca corrida de Paul Ricard na França, que vergonha. E bem no finalzinho, na fila do mercado, vibrei muito com o Max na Áustria, assistindo na fila do mercado, finalzinho, Fábio Campos. Que beleza. Do seu deleite. Mas queria saber mesmo do Fábio, de onde a Red Bull conseguiu tirar esse desempenho com o motor Honda, considerado um dos mais fracos da temporada. A gente tem um áudio também, Fábio Campos, mas eu quero que Isso. Eu queria que não, pode colocar o áudio antes, porque eu acho que, antes? Se eu não estou enganado, ele é da Honda também, aí a gente já arremata. Então vamos lá com o áudio do nosso querido Felipe Duarte. Com o carro da Red Bull. A gente passou aí praticamente 4 anos vendo o Alonso colocar todo o problema do desenvolvimento do carro da McLaren no motor Honda, né? Não lembro de ter visto momentos que a gente falava que a Honda, que a McLaren era culpada pelo carro não andar. E hoje é nítido que a gente vê que o problema era a McLaren, não exatamente o motor Honda. Talvez no primeiro ano a Honda tinha um motor ruim, mas depois ela evoluiu. Então a minha pergunta é a seguinte: a gente viu pilotos como o Schumacher mudar uma equipe inteira a partir do jeito que ele trabalhava em conjunto com os seus líderes de equipe, né, com os seus chefes de equipes, e inclusive foi campeão. A minha pergunta é: até onde o Alonso é o piloto tão genial que a gente pensa que ele é? Porque na pista, de fato, ele já provou que ele é talvez um dos maiores da história, tá nessa linha, ele sempre demonstrou ser muito bom. Mas e o quanto o fato dele ser reclamão, aquele cara torrão, afetou a carreira dele de fato? E será que ele realmente era tudo isso de piloto nos bastidores? Na pista ele era. Mas até onde a gente pode levar esse debate? Fábio Campos. Boa pergunta, que envolve Honda, envolve Alonso, envolve Red Bull, envolve McLaren. Eu acho que a gente não pode se iludir, não podemos olhar só para o resultado e não olhar para a performance. Isso eu acho que é uma coisa que eu sempre evito fazer e sempre falo que não faço aqui no café. A Honda ainda tem muito problema. A Honda ainda pune a Toro Rosso,
para atualizar motor, para tentar alcançar as grandes. O Kvyat largou em último na França, o Albon largou em último ou na última fila, enfim, na Áustria, porque a Honda ainda precisa trocar o motor antes das outras, ainda precisa gastar mais do que 3, ainda precisa desenvolver muita coisa. Se a gente olhar só para o resultado, a gente acha que acabou, essa Honda, né, se tornou, superou tudo. Não superou. Conseguiu, claro, o mais importante, consegue, para mim, passar para o mundo uma imagem de que, né, mesmo a duras penas, vale a pena estar na Fórmula 1, passar para outras fabricantes. Repito também, em hora certíssima, porque eu sempre falei, eu acho que afugenta, o que acontece com a Honda afugenta outras montadoras, porque outras olham e falam, montadores não, o Diego Mascarenhas uma vez puxou minha orelha, montadores não é a palavra certa, fabricantes. Porque olham e falam, não, olha o que esses caras estão fazendo, olha o que eles estão sofrendo, olha o que aconteceu com eles em 2015, em 16, em 17, em 18. Então, tomara, sendo otimista, que a vitória da Honda elimine isso. Mas é o que a gente falou aqui já. Para mim é uma vitória do cara que soube usar muito bem a questão dos pneus, a pista de 55 graus. Claro que o motor não é o que era, claro que o motor evoluiu, mas não acho que a Honda está ainda sequer no mesmo nível de Mercedes e Ferrari. Ou de Ferrari e Mercedes, para falar na ordem certa, porque o motor Ferrari hoje é dado até como superior. Acho, pegando a pergunta do Felipe, que é uma boa reflexão, acho uma injustiça olharem agora todos para a McLaren. Não acho justo. Olhar agora, o engenheiro de obra pronta e profeta do acontecido, não estou dizendo que é o seu caso não, viu, Felipe? É que eu estou vendo muita gente ridicularizar a McLaren. A sua pergunta é ótima, é válida. Dizendo, olha lá a McLaren, que cara que eles têm, e McLaren não quer nem responder perguntas sobre o assunto. Lembrem-se do momento em que a McLaren rejeitou a Honda. Tá? O Felipe tem razão, que a McLaren tinha problemas, o Café já falou isso, inclusive. Né? Que não é uma questão, é uma questão de você só saber adaptar o carro. E a gente falou aqui no Café da mensagem da Red Bull via Adrian Newey, via Christian Horner para a Honda. Façam o que tiverem que fazer. Façam como acharem que tem que fazer o motor. Nós damos um jeito no carro. Nós adaptamos a traseira, nós mexemos em distribuição de peso, não se preocupe com suspensão, a gente dá um jeito. Faça o motor como tem que fazer. É o contrário da McLaren, que queria que o motor coubesse num chassi, queria que o motor tivesse uma refrigeração assim assado e não soube lidar com a Honda. A McLaren tinha os problemas dela, evidentemente, mas a Honda não era perto do que ela é hoje. Então, olhar para a McLaren agora e dizer, ah lá, tá vendo? Não. Ninguém é obrigado a se arrastar por 3 anos, principalmente a equipe grande. Esse pensamento tem a Williams. A McLaren não é obrigada a ter o pensamento de, não, eu vou ficar aqui 3 anos me arrastando e vou torcer para dar certo. Sou a favor da saída da McLaren da Honda, mesmo dando errado agora. Mesmo a Honda sendo um motor vencedor, embora a Renault tenha vencido com a mesma Red Bull no ano passado. Porque hoje é muito fácil falar. Na época, tem que se lembrar do contexto da McLaren. Time grande não pode cruzar o braço enquanto afunda, porque senão vira Williams. É isso. E a McLaren não tinha uma equipe separada para servir, mas eu digo uma equipe para servir quase que de bucha de canhão, para usar uma expressão bem grossa até. Verdade, a Toro Rosso é uma bucha de canhão. A Toro Rosso ela é uma equipe, ela tá lá para isso. Ela tá lá para que os motores Honda sejam colocados lá para que sejam testados. Se quebrar, ok, aprendemos a lição, vamos adiante. E o teste... É o que aconteceu na França e na Áustria. Os dois largaram em último por causa de atualização do motor. Perfeito. O teste que a Red Bull faz com a bucha de canhão Toro Rosso, a McLaren tinha que fazer com a bucha de canhão McLaren Fernando Alonso. É um parâmetro diferente. Se é Verstappen e Alonso, e o Alonso é o bucha de canhão que vai testar o motor do Verstappen ou vice-versa, a gente está falando de um padrão diferente. A gente está falando da mesma coisa. Mas a Honda precisa de uma bucha de canhão. Esse é o problema. Por isso que o resultado pode enganar muita gente. Ah lá, a Honda... Eles ainda estão muito atrás. Eles ainda estão sacrificando desempenho para conseguir andar. Exato, e é por isso que eu discordo completamente de qualquer crítica à McLaren nesse sentido. A McLaren passou 3 anos com a Honda, sofreu demais. Os 3 anos, pois é, os 3 anos eles se arrastavam na pista. Né? Em 2017 eles tinham um bom chassi. A McLaren preta e laranja, para quem quiser se lembrar. Eles tinham um bom chassi. Na Hungria o Alonso foi 5º.
Então não é assim, era tudo só a McLaren. Tinha problemas dos dois lados, eles não souberam se relacionar, né, Diogo? Não, a parte da relação da McLaren foi péssima, porque impuseram uma questão que a Honda não tinha muito o que fazer ali. E a Red Bull, ela foi perfeita quando ela diz façam um motor e a gente arruma um jeito de adequar, mas ela diz isso na equipe. É tipo assim, faça o motor e se quebrar, a Toro Rosso se ferra. Paciência. E a McLaren não tinha a opção de dizer faça um motor, se quebrar, o Jenson Button e o Alonso se ferram. Não tinha essa opção. Se ferraram, mas fizeram. Se ferrar, exatamente. Quantas vezes em 2015 eles largaram em último por troca, uma atrás da outra? Virou piada, né? Piada. Saíram, começaram a fazer piadinha. A época de Ron Dennis, a época era o Eric Boulier ainda, o chefe da equipe. E surgiram notícias na época de que o Ron Dennis falou algo do tipo: controle seus pilotos. Essa não é uma equipe para os pilotos saírem fazendo palhaçada, fazendo graça porque o carro quebrou. Essa não é a ideia da McLaren. É diferente da visão da Red Bull, porque a Red Bull, apesar de ser vencedora, claro, ela tem uma equipe ali para trabalhar, né? E a McLaren, sabe, não tinha essa opção. Então tem culpa da McLaren, com certeza, tem culpa da Honda, muita culpa. A Honda não está na posição ainda muito forte, mas a gente tem que aplaudir e tem que reconhecer essa vitória, né? Que tem uma grande parte da Honda também. Eu não sei se a pessoa que subiu no pódio ali para representar a Honda, se ela estava chorando ou, enfim, se foi só o champanhe ali, mas é uma imagem muito bonita do Verstappen abraçado, né, com uma pessoa ali, não sei, um profissional da Honda. Não, é o diretor principal, é o vice principal, eu não sei o nome dele, mas enfim. Não. Ele tá com a roupa da Honda, assim, e tal, né? Não é nem a roupa da Red Bull com o símbolo da Honda, não, é a roupa da Honda em si mesmo. E foi legal da Red Bull, né? Isso é legal da Red Sim. Bull, ganhando a corrida em casa, virar pro cara da Honda e falar, vai, sobe lá você. Então, assim, eu acho que pra gente falar hoje, a McLaren é culpada, o Alonso é culpado, o Alonso é chato. Eu não sei o quanto vale. O Alonso é chato, a gente sabe. O Alonso, ele se olha no espelho e acha o reflexo chato. Esse é o Alonso. Mas ele acha bonito. Eu acho que ele acha o reflexo bonito. No que ele tá certo, inclusive. Olha aí. Mas, assim, era uma situação muito diferente, sabe? É difícil julgar hoje. Muito, muito difícil. Mas a Red Bull claro, tem o mérito dela ter esse trunfo chamado Toro Rosso e ela trabalha em cima desse trunfo. Ela tem um motor só dela, ela recebe um aporte financeiro imenso da Honda, assim como na época a McLaren recebia. E quando a Honda saiu da McLaren, a McLaren sentiu muita falta desse dinheiro da Honda, pegava o motor de graça. Então, enfim, é uma parceria que acabou de ter uma vitória. Então é difícil dizer que não está funcionando. Está funcionando, mas ainda tem muita coisa para evoluir. Muita coisa. Beleza, esses foram os e-mails aí registrados que nós recebemos sobre os pilotos da Honda. Posso mandar 2 abraços, Raposo? Você tem um do YouTube para mandar, rapidamente. Claro. Um para o Thiago, ele assina Thiago Sombra, que mandou uma mensagem para mim no Twitter, depois a gente até conversou mais, dizendo, Raposo, que descobriu o café, que tá adorando o café, que gostou da nossa veia, dos nossos comentários, ficou impressionado com a qualidade dos nossos comentários do Grande Prêmio do Canadá, porque ele falou que tinha uma visão diferente, achou legal, então só de mandar um abraço para ele. E, Raposo, você sabe quem respondeu a ser citada aqui no programa semana passada? Você quer adivinhar? Eu não faço ideia. Vanessa Cristine, que eu citei aqui no programa passado, ela disse para mim, me chamou e falou, eu ouvi que você me citou. Ela não foi só respondeu a minha mensagem, não, ela provou que escuta, ela falou, eu ouvi que você me citou. E eu falei, então será citada novamente. Para que você ganhe a sua noite, Raposo. Não só Laura Andrade, Fabrícia Bianchini, como temos a honrosa audiência que nos deixa muito feliz da tradicional Vanessa Cristine. Na verdade, eu sabia que você tinha me dito, mas eu queria fazer bonito, né? Se eu falasse... Eu tinha te dito. Você comentou antes, mas imagina você fala, você faz ideia, Thiago? Eu falo, faço, é Vanessa. Ia ficar feia a sua piada. Eu esqueci, eu achei que eu estava falando só com o Diogo, eu misturo todas as coisas aqui. Mas enfim, fica o registro, antes da gente passar para o terceiro bloco, é isso, Raposo? Temos o Thiago Andrade também, que falou... Buenas, Thiago e Fábio convidado, gostaria de levantar alguns pontos para serem respondidos no programa. Ele fala alguns assuntos do programa da semana passada, né? Ele comentou lá no YouTube. Fala um pouquinho sobre o Leclerc, o Ricardo, a aposentadoria do Vettel. E com certeza a gente vai voltar nesse assunto, Thiago Andrade. Ele fala também sobre a série da Netflix.
E Ele que fala que se apaixonou pela série, puxa minha orelha e diz que isso ajudou, inclusive, ele a acompanhar mais o café. Tô certo ou tô errado? Exatamente, Thiago Andrade. Então, só registrando também, o pessoal que comenta lá no YouTube, estamos de olho. E é isso, vamos partir para o terceiro bloco. Vai ser um bloco mais curtinho, espero eu, Fábio Campos. Já dando esse filtro para você, para a gente falar sobre... Isso é um puxão de orelha público, ouvinte. Para nós falarmos sobre o complemento dessa vitória. A punição que não veio, a não punição. Exatamente, esse assunto será tratado no terceiro bloco. A gente encerra o segundo por aqui.